com o Sérgio Denícoli, que é meu colega aqui no Contexto Metrópolis, que ele é cientista de dados da AP Exata. Oi, tudo bem? Denícoli, finalmente consegui te trazer, terminaram as suas férias. E o Denícoli está em Portugal, exatamente aonde, hein, Denícoli? É Lisboa? Eu estou em Braga, no norte de Portugal. É verdade, em Braga. Então, estava ali curtindo o verão europeu, mas de olho aqui no noticiário do Brasil, né, Denícolo? Porque eu não dei folga para ele, também não tem como... se não acompanhar um dia, você já perdeu toda a série, que é esse Brasil aqui, tem que começar do zero, né? Como é que você está avaliando aí? O que você está captando nas redes sociais de sentimentos aí com relação a essa prisão do Bolsonaro, esses últimos fatos envolvendo o ex-presidente, Denícolo? Então, Andres, na verdade eu não estava de férias. Tirei um dia de folga, mas impossível, né? O Brasil não nos Pareceu deixa um tirar folga. mês. É muita coisa acontecendo, né? É impressionante como é que o cenário brasileiro vai mudando da política, né? E a gente vai tentando acompanhar com os dados, né? A gente faz sempre a leitura de dados. Fizemos uma coleta aqui de cerca de 400 mil publicações nas redes a respeito da questão da prisão domiciliar do Bolsonaro. E é muito curioso, né, que é um cenário extremamente empatado, digamos assim, né? No primeiro dia, no dia 4, quando foi decretada a prisão, nós tínhamos aí 53,1% das pessoas favoráveis a essa prisão e 46,9% contrárias. Hoje, até às 10 horas da manhã, que foi o período que nós coletamos, as pessoas favoráveis 51,2% e contra 48,8%. Então houve aqui um pequeno aumento, né, de pessoas contrárias, mas ainda assim a quantidade de pessoas favoráveis é um pouco maior, mas eu diria que é empate, né? As coisas estão muito acirradas nas redes, e o que a gente tem observado, Andresa, é que a polarização que a gente viu em 2022, ela se repete agora, né? Com a diferença de que agora você tem uma parte de moderados um pouco mais ampla, né? Eu acho que cerca de 30% mais ou menos dos perfis que a gente analisa são perfis moderados. E a gente trouxe também, então, um recorte ideológico, né? A gente faz a nossa estratégia aqui na nossa metodologia, uma leitura de contexto. Então a gente já faz isso há muitos anos, e a gente consegue identificar o perfil de algumas pessoas que se manifestam, né? Então a gente sabe se há uma tendência ali para a direita, para a esquerda, ou se há uma coisa mais neutra. Então nessa divisão a gente observa que a esquerda e a direita estão muito próximas. Nós temos aí na direita, só um segundinho aqui, deixa eu abrir aqui o documento. Assim, na direita, 86,4% das pessoas, obviamente, contrárias à pesquisa, a prisão, e 13,6% favoráveis, o que me chamou a atenção, né? E aí, nesses favoráveis, tem uma coisa interessante: as pessoas acham que a prisão do Bolsonaro pode acelerar um enfrentamento ao STF, e pode, inclusive, beneficiar a direita politicamente, né? Tem essa opinião, e tem também uma parte da direita que é antibolsonarista, né, que critica muito o Bolsonaro por não ter encampado a CPI da Lava Toga, enfim, há esse contexto. E da parte da esquerda, nós temos 89,5% de pessoas favoráveis à prisão e 10,5% de pessoas contrárias. E justamente aqui os contrários vão na mesma pegada da direita. Eles acham que beneficia o Bolsonaro, de certa forma, porque vitimiza. Então, é praticamente as mesmas forças equivalentes, né? E quando a gente olha os moderados, que eu acho que é a grande tendência hoje observar isso, para ver para onde esses moderados estão indo, né? Que eu acho que são, num ambiente tão igualitário entre os polos, né? Parece que é um espelho, né? Só que um espelho oposto. Nesse ambiente tão desgastado, os moderados, que hoje representam cerca de 30%, de acordo com nossos cálculos, eles provavelmente vão ser os decisores das eleições do ano que vem, se as coisas não mudarem. Pronto, como eu estava falando, o Brasil tudo muda todo tempo, então hoje o cenário seria esse. Nós temos aqui também praticamente um empate, uma pequena vantagem para o perfil dos moderados que apoiaram a prisão, 53%, e 47% que foram contrários. Então você observa, Andresa, que a coisa está ainda muito complexa, né? Está muito difícil de você entender esse quadro, para onde que ele vai. As pessoas estão um pouco assustadas, né? Uma certa compasso de espera, o que está acontecendo, né? Enfim, eu observo também que há uma questão colocada, que é a economia. A economia, ela vinha se formando como tema principal das eleições, já nesse período pré-eleitoral, por conta do estrangulamento da classe média, né? E o bolsonarismo, ao tentar pressionar o STF e o governo através de forças que tentam trazer sanções econômicas, eu acho que houve ali um certo desgaste que acabou representando um crescimento do Lula nas pesquisas, né? Então acho que essa questão econômica ela vai precisar ser refeita,
no imaginário da direita, né? Mas, sem dúvida, há aí uma construção nova que unificou a direita, que é justamente essa briga contra o Alexandre de Moraes, principalmente a direita antissistema, né, que se colocou muito em 2018, e em 2022 ela permaneceu, e a esquerda também unificada com as sanções do Trump. Então você tem aí novamente uma disputa eleitoral num período que nem é eleitoral, né? Então o contexto é esse, temos que ver quais vão ser os próximos fatos para saber exatamente como é que as coisas vão se dividir, mas hoje o cenário é esse, é um cenário bem equilibrado. A disputa eleitoral se antecipou muito, né, Denícolo? Assim, claro, a gente já estava falando de eleições presidenciais, mas ali já mais abordando a questão do Lula, né, se ele conseguiria ou não ter saúde física, né, para disputar as eleições presidenciais, mas eram só divagações da imprensa, mas agora realmente o fato se antecipou e a política está discutindo abertamente as eleições presidenciais, e a gente tem visto que não só a política, né, Denícolo, pelo visto que você está colocando, o eleitor também já está trazendo esse assunto para a ordem do dia. É bom a gente explicar de novo para a nossa audiência, Denícolo, que esses dados que você está trazendo são dados que vocês captam das redes sociais, de como que as pessoas estão se comportando ali, estão se posicionando com relação aos fatos da política. Então, é realmente muito interessante, né? Diferencia dessas pesquisas que são mais tradicionais, em que as pessoas às vezes até mentem, né, Denícolo, quando são perguntadas ali em quem elas vão votar, como é que elas se comportariam. Nesse caso, não, né? As pessoas estão ali colocando, às vezes no anonimato, mas colocando posições que muitas vezes em pesquisas mesmo elas não colocariam, né? É uma guerra narrativa nas redes, né? Na verdade, ela não é uma fotografia do momento, é uma fotografia de tendências, né? Tanto que quando a gente faz a análise, mais do que observar o quadro de agora, a gente observa se melhorou, piorou, se aumentou, diminuiu, enfim, a gente sempre observa o que varia. Então, como eu falei com você, é empatado, mas houve uma leve melhora das pessoas que são contrárias à prisão. Então, há essa pequena tendência se desenhando. Ela vai se estabelecer e vai se concretizar? Pronto, a gente vai ter que acompanhar mais uma vez, continuar coletando os dados, a gente faz isso praticamente de forma ininterrupta, né, para a gente observar justamente essas tendências. O assunto ainda está sendo colocado, as guerras narrativas estão sendo construídas, né, então a gente não tem uma definição do quadro. Aliás, nas redes as coisas são sempre muito voláteis, mas elas influenciam sim as pessoas, porque quem ganha a narrativa acaba convencendo mais pessoas. Então, neste momento, a gente está vivendo aí um final de campeonato quase, né? Emoção muito passional das pessoas em relação a isso, né? Sem saber exatamente o que vem pela frente, né? Enfim, a direita pede aí a cassação do Moraes, né? Enfim, coloca um enfrentamento ao STF, tenta impor uma anistia, né? Fazer com que o Congresso vote isso. E, por outro lado, há um impedimento do Bolsonaro de se manifestar nas redes sociais, mesmo antes de ser condenado, então isso é também muito criticado. E aí fica uma guerra muito passional, e eu acho que o país, os problemas do país, inclusive nós temos um problema gigantesco, que são as taxações aí, né? O início das negociações do governo com o governo dos Estados Unidos, que acaba ficando meio em segundo plano, né? Faz parte do mesmo cenário, mas é uma coisa que fica ali um pouco menos falada, né? É uma coisa curiosa isso, é uma emoção, uma paixão mesmo, em torno de figuras políticas, né? Que vão fazendo o confronto, né? E há uma questão de uma prisão por um processo que pode condenar um ex-presidente por tentativa de golpe. A própria questão do golpe é colocada como uma dúvida, né? Muita gente não acredita que houve essa tentativa, então tudo é muito, muito conversado nas redes e sempre de acordo com a paixão de quem fala, né? Então a gente tenta medir essas paixões e ver o que se torna de concreto em relação à intenção de voto, em relação à formação de imagem, é o que nós buscamos fazer nas redes. Denícolo, não sei se vai ter esse dado aí, mas quando se fala de Alexandre de Moraes, qual que é o sentimento que a maioria das pessoas demonstra aí nas redes sociais? Daqueles emojizinhos que a gente costuma ver, qual que seria o mais utilizado para definir o Alexandre de Moraes? Não sei se você tem esse dado aí captado. Não tem esse dado captado, mas tem uma coisa curiosa, porque há uma defesa do Moraes que não é especificamente do nome Alexandre de Moraes, mas uma defesa da institucionalização, da institucionalidade.
do país, né, da força institucional, da preocupação em não se confrontar o STF, enfim, há essa nuance, e uma parte da população tenta poupar o país dessa confusão, e o Moraes acaba sendo beneficiado com isso. A imagem dele não é positiva, né, mas ele acaba realmente tendo agregado aí em torno dele essa positividade por conta justamente de quem não quer briga. Então, os moderados, quando nós analisamos, eu não tenho o número de cabeça, mas havia uma certa vantagem para o Moraes em relação às críticas. Mas justamente nesse contexto, né? Não especificamente para a figura dele, mas sim para uma defesa institucional do país, e uma tentativa de evitar uma escalada do conflito, né? Numa situação que o país já está bastante frágil, e há pessoas que percebem que isso pode ser algo negativo para a nossa economia, para o desenvolvimento, para a geração de empregos, enfim, isso tem sido muito discutido e ele se beneficia disso. Mas é uma figura muito polêmica, né? Há muita questão sendo colocada. Eu acho que o mais importante, que não está sendo falado ainda, né, é se o Moraes cumpre ou não cumpre a Constituição da forma que tem que ser. A Economist trouxe uma reportagem analisando isso, dizendo que, apesar de ser controverso, ele cumpriria a Constituição. Enfim, é uma questão polêmica que eu acho que a nossa imprensa pode apurar melhor, entender melhor. Não sou jurista, obviamente, né? Mas para ver quais são os limites, né, que a Constituição estabelece, quais estão sendo ultrapassados ou não, né? Até para a gente poder fazer uma reforma política que abarque também esse campo, né, para a gente melhorar o país. Eu acho que toda essa crise que está acontecendo é para a gente pensar se as nossas leis estão corretas, né, se os poderes estão sendo estabelecidos da forma adequada, se há condições de pessoas que exercem cargos como o Moraes de terem um poder maior do que deveria. Enfim, tudo isso que está sendo discutido, eu acho que tem que ser transformado em massa política para ser discutido no Congresso. Inclusive, a política é um jogo de cartas escondidas, não é esse confronto tão aberto, né? Há a possibilidade do Moraes ser cassado se politicamente se construir isso, todo mundo sabe disso, né? O Congresso pode ter essa prerrogativa, aliás tem, mas é preciso uma construção política. Então, eu acho que os problemas que são colocados podem ser resolvidos dentro desse ambiente interno que nós temos e que vai chamar a população para definir o próximo Congresso, né? A partir do ano que vem, pronto, em outubro, vai todo mundo às urnas para poder escolher. Então, eu acho que isso pode ser um divisor de águas também para poder ajudar nas pessoas a escolherem em quem elas vão votar, né? Toda crise dá para tirar uma oportunidade dela, né, Denícolo, e não só a parte ruim da crise. A prisão do Bolsonaro, que tipo de sentimento causou nas pessoas? Você deu os dados aí com relação à prisão, se você puder repetir para quem está acompanhando a gente agora, Denícolo, o que a tua pesquisa está mostrando com relação à questão da prisão específica, né? Acho que você trouxe esse dado ali no comecinho, se eu não me embananei aqui. Exato. E quais são as palavras que as pessoas mais usam quando vão se manifestar com relação à prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi decretada ontem pelo ministro Alexandre de Moraes. Só deixa eu fazer um breaking news aqui, Denícolo, antes de você responder. Eu estava entrevistando agora há pouco o ex-presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que fez um post bem polêmico ali nas redes sociais, em que ele diz que para ele, né, pessoas como o Jair Bolsonaro, ele estava comentando a prisão do Bolsonaro, ele defende bala na nuca. E aqui na entrevista ele disse pra gente que falou ali no calor da emoção e que as redes sociais permitiriam isso, embora ele tenha criticado o Bolsonaro e a direita quando falam ali no calor da emoção. Depois do programa, ele entrou em contato com a nossa produção e disse que decidiu apagar o post que refletiu melhor durante a nossa conversa. É isso, né, produção? Pelo que eu entendi, é isso. Então, o ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, entendeu aqui depois da conversa com a gente, por conta própria, né? Ele deixou o programa, disse que refletiu e que ele achou que estava um pouco fora do tom. Na verdade, o que ele defendeu ali é o assassinato do ex-presidente. Quando ele coloca bala na nuca, não dá para a gente dourar a pílula, né, Denícolo? E nas redes sociais, não dá para a gente achar que é uma terra sem lei, né? Ali tem, embora se diga muito da regulamentação, mas há como, né, você punir as pessoas que dizem coisas como essa, né, de até incitar ali uma violência. Não seria papel do advogado. Que bom que ele tirou o post do ar e nos contou aqui. Voltando para você, Denícolo, se você puder repetir essa questão da prisão do Bolsonaro e quais são as palavras que mais se usa para definir a prisão dele.
Ok, essa questão que você falou agora, né, de uma frase tão pesada para se colocar nas redes, mostra justamente essa paixão que eu estou falando, né? O país entra em surto e a gente precisa avançar, é preciso utilizar o que acontece para a gente conseguir melhorar as coisas, né? Mas quando começa a haver uma discussão muito passional, vira aí torcida de futebol, né? Onde todo mundo quer ter razão e o país precisa que as pessoas entrem em acordo, assim que se faz a democracia, né? E é muito difícil fazer acordo com os ambientes tão acirrados, né? E com esse tipo de declaração que realmente não ajuda em nada. Mas, enfim, os dados mostram aqui, repetindo, que há um empate, basicamente, em quem apoia e quem rejeita a prisão, né? Hoje houve uma leve alteração, ou seja, ontem nós tínhamos aí 53,1% de pessoas que eram favoráveis à prisão, hoje caiu para 51,2%, e as pessoas contrárias à prisão, 46,9% ontem, hoje 48,8%, empate, né? Como eu falei, um ambiente extremamente polarizado. O que a gente observa aqui é que há um engajamento maior da direita, a direita mais focada em grandes lideranças falando, né, com indignação sobre esse tema, e a esquerda um pouco mais difusa em termos de manifestações de pessoas comuns, menos engajadas com lideranças de esquerda, né? Então, temos termos do tipo grande dia, a ditadura do STF, enfim, são esses termos que vão aparecendo sempre nessa lógica aí de que há um abuso do poder do STF por parte da direita e de que é preciso punir o Bolsonaro por parte da esquerda por tentativa de golpe. Então, essa é a narrativa que vem se repetindo o tempo inteiro. Já quando a gente faz o recorte por espectro ideológico, né, a gente observa também esquerda e direita muito similares, a direita 86,4% contrárias à prisão, a esquerda 89,5% favoráveis, depois você tem algumas margens aí de pessoas da direita que vão ser favoráveis à prisão porque acham que beneficiam o bolsonarismo e a direita, de certa forma, que chama a atenção do mundo para o que está acontecendo aqui, acham que a prisão domiciliar não é ainda a maior gravidade do que pode acontecer nesse processo com o Bolsonaro, que é justamente ter a liberdade cerceada, ser preso e pagar por um crime, mas acham que essa punição momentânea pode realmente trazer aí a atenção do mundo, sobretudo dos Estados Unidos, e tentar reverter isso. E a esquerda também, você tem 10,5% de pessoas contrárias à prisão porque acham que isso pode beneficiar o Bolsonaro. Mas, claro, obviamente, a grande maioria, quase 90% desses espectros aí, ou são contrários ou favoráveis de acordo com o posicionamento. Depois temos os moderados, né, que temos aí também praticamente um empate, uma leve vantagem aqui para quem é favorável à prisão, então 53% dos moderados favoráveis e 47% dos moderados contrários. Então esse é o quadro que a gente está vendo, né, nas redes, e as narrativas vão se repetindo, não há muita novidade, né, em relação ao que vem sendo falado. Eu acho que o fato do Bolsonaro agora estar sendo punido, né, é uma coisa que deixa as pessoas realmente muito indignadas, porque o Bolsonaro exerce uma liderança muito forte na direita, ele é realmente o grande nome da direita, o grande eleitor da direita, o fator que unifica essa direita, mas há também uma questão de que, de acordo com o posicionamento em relação aos atos que vêm ocorrendo, há uma certa radicalização também, né? Então a direita ela sai um pouco do ambiente de centro, digamos assim, né? De conversa com o centro, pelo menos, e foca realmente nos ambientes mais antissistema. Uma fórmula que funcionou bem em 2018, como eu falei, em 2022 não funcionou, e agora, pronto, não me parece também que está funcionando não, porque, como a gente vê, os moderados estão numerosos e estão com uma leve vantagem para o ambiente contrário ao bolsonarismo, né? Então, as contas precisam ser feitas aí pelas lideranças políticas para entender exatamente onde que eles querem chegar em termos de estratégia, né? Porque quando você tem um calor muito forte, né, dentro do que tem acontecido, essa paixão que eu tenho falado que desperta declarações estapafúrdias, como a que você referiu em relação ao representante da OAB, é preciso então colocar os pés no chão e entender a estratégia e traçar isso, né? Mas eu imagino que está todo mundo muito nervoso nesses ambientes, né? Tanto a família Bolsonaro... O ambiente político tá tenso. Denícolo, eu vou ter que encerrar contigo, infelizmente, porque a gente tem mais 2 convidados aqui chegando, mas volte sempre, adorei, obrigada, né, por nos ajudar um pouquinho a entender esse sentimento nas redes sociais, porque isso também nos leva, né, a entender as decisões políticas que são tomadas
pelas autoridades aqui brasileiras. Então, obrigada, volte sempre, estou te esperando aqui a semana que vem. Muito obrigado, Andresa. É um prazer sempre falar com você, estou à disposição. Igualmente. Hoje a gente está corrido aqui, porque a gente tem